Fala aí, povo! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! Como vocês estão? Quanto tempo, né? Tem alguns diazinhos que eu não venho aqui. Terça e quarta eu não gravei vídeo, né? E nessa quinta-feira maravilhosa qual o Senhor nos permite, estou aqui eu para trazer uma palavra a seu coração. E olha, falando sobre identidade do cristão, sobre identidade cristã. Eu quero mencionar aqui Salmos 1, que deve ser chave, né? Nosso carrão-chefe de uma vida cristã. Feliz é o homem, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Essa deve ser o versículo que tem que ser primordial na vida de um cristão. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Precisamos ver como a nossa vida cristã está, qual a identidade que nós temos. E eu trago para a nossa ministração não só Salmos, mas a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 5, que conta a história da serva de Naamã. Conta a história desse capitão do exército da Síria, né, Naamã, e a palavra de Deus nos mostra que ele era um homem leproso, né? Estudiosos, pesquisadores, teólogos, né, aqueles que estudam mais a palavra de Deus vão a fundo, né, dizem que Naamã, ele era um capitão, né, bem conceituado, né, todo poderoso assim, e muitos se questionavam por que ele ainda convivia com determinadas pessoas, né? E quando a gente vai ver profundo, ele se vestia, ele se tampava. Então eram poucas as pessoas que sabiam que ele tinha lepra. Então assim, dentro do que estudei, dentro de parâmetros bíblicos, de pesquisa, né, a gente vê que a lepra antigamente ela era repudiada, né? Aquele que tinha lepra, ele não podia ficar em contato com o povo, ele era excluído, ele ia para fora do arraial. Mas dentro da 2 Reis nós vemos que Naamã ele continua exercendo o trabalho dele de capitão do exército. E numa qual é a palavra que eu posso usar? Desses retornos, né, de pegar escravos, de estar tomando para si pessoas para trabalhar, ele pega uma serva, ele pega logo uma menina do povo de Israel. E é o que eu trago hoje para nossa meditação sobre identidade do cristão, identidade cristã. Ela que poderia ter dado mau testemunho, longe do seu povo, longe dos seus pais, longe da sua nacionalidade, da sua nação, mas no momento que ela chega para sua senhora e ela diz: tomara que o meu Senhor estivesse com o profeta que está em Samaria, porque ele o restauraria da sua lepra. Essa serva possivelmente ela não deveria ter intimidade com Naamã. Ela pode ter escutado falar sobre a lepra, porque ela se reporta à senhora dela. Ela era a serva da esposa de Naamã. Então quando ela chega e ela fala: nossa, tão bom, né? Tomara que se ele tivesse uma sorte, tão bom se o meu Senhor pudesse ir até o profeta em Samaria. Quando nós saímos de perto dos nossos pais, quando nós saímos de perto dos nossos pastores e líderes e vamos para outras comunidades, e vamos para outros locais de trabalho, para outros locais de estudo, qual é a identidade que você tem levado? Quando eu trago para a nossa meditação, essa serva, ela continuou dando testemunho do Deus dela. Ela falou do profeta em Samaria, aquele profeta que servia ao Deus único e poderoso que tem poder para curar. Quando nós saímos do convívio dos nossos pais, dos nossos líderes, quando nós saímos de perto daqueles que nos conhecem, nós precisamos ter a nossa identidade cristã. Quando nós vamos para uma faculdade, quando nós vamos para o nosso ambiente de trabalho, quando estamos dentro da nossa condução, né, no meio de transporte para onde estamos indo, precisamos continuar dando testemunho de que somos cristãos. O Deus dela era o único que podia curar a lepra de Naamã. O nosso Deus é o único que tem poder ainda para curar nos dias atuais, ainda para abrir portas de emprego, ainda para restaurar, para libertar. É o único Deus que perdoa
pecado e é o único que dá a vida eterna, é o Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus é o único que tem poder para mudar toda uma situação. Mas qual tem sido a nossa identidade de cristão? Quando nós saímos de perto da onde convivemos e vivemos, daqueles que nos conhecem, como tem sido o nosso comportamento? Salmos fala: feliz é aquele que não se mistura. Eu tenho uma versão que diz assim: feliz é aquele que não compactua, não anda, não caminha junto com o pecador, não se assenta na roda dos escarnecedores, dos zombadores, não troca informações que não são pertinentes para uma boca santificada, para uma vida santificada. O cristão que tem identidade de Jesus Cristo, ele precisa ser como a serva de Naamã, que mesmo fora da sua nacionalidade, fora do seu povo, ela continuou dando testemunho. Ela falou de um profeta, ela falou do seu Deus. E por que eu trago essa ministração? Porque eu trago dela. Porque muitas das vezes nós estamos longe da nossa família, nós não estamos no emprego que desejamos, não estamos cursando a faculdade porque não temos financeiramente recursos, então a gente fica triste, fica com raiva, a gente fica frustrado, se assim eu posso dizer, pelas situações que nos rodeiam e acabamos o quê? Descontando em Deus. Só que aquela jovem, mesmo longe da sua família, longe da sua nacionalidade, ela falou: tão bom se o meu Senhor conhecesse um profeta em Samaria para o curar, ele seria curado. Que nós possamos ter a nossa identidade cristã, a identidade do cristão, a identidade de Jesus Cristo, que fora do nosso ambiente que nos conhece, que as pessoas nos conhecem, nós possamos continuar com a nossa identidade de cristão, servos lavados e remidos pelo Senhor Jesus Cristo. Que a gente lembre dessa passagem bíblica de 2 Reis 5 e crave em nossos corações Salmos 1. Feliz é aquele que não se mistura com o mundo, feliz é aquele que não caminha com o pecador, que não se assenta com escarnecedores, nem se mistura na roda dos zombadores. Que essa palavra, ela fale grandemente ao teu coração, aos nossos corações. Qual é a tua identidade, cristão? Qual é a tua identidade? Você, quando sai do ambiente que te conhece, da sua nacionalidade, próximo dos seus pais, da sua igreja, como você tem se comportado no trabalho, na faculdade, na condução, como você tem se portado, qual tem sido a sua identidade? Que Deus te abençoe grandemente e que essa palavra, ela fale aos nossos corações. E como Salmo 1, versículo 2, antes tenho prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Que tenhamos prazer na lei do Senhor, e que venhamos todos os dias nos alimentar da palavra de Deus. Que Deus te abençoe grandemente, poderosamente, que jamais falte a presença do Senhor Jesus Cristo na sua vida. A paz.